Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre molaridade. Mas antes, é extremamente importante a gente saber o que é massa molar. Pessoal, a massa molar tem o mesmo valor numérico da massa molecular. A massa molecular, ela corresponde à soma das massas atômicas dos átomos que compõem a substância encontrada na tabela periódica, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui um exemplo do etanol, certo? Então, o etanol, ele é formado, né, pelo carbono, pelo hidrogênio e pelo oxigênio, ok? Então, nós temos aqui, ó, nós temos que, se a gente analisar isso aqui, chama forma molecular, tá? Do etanol. Então, se você observar aqui, nós temos aqui 2 carbonos, nós temos aqui, ó, 6 hidrogênios e nós temos apenas um oxigênio. Então, é extremamente importante a gente tenha a tabela periódica em mãos, tá? Para a gente estar localizando a massa atômica, ok? Aí eu coloquei aqui para vocês já entender. Olha só o que eu coloquei. Um átomo de oxigênio, né, que nós temos, assim. Nós temos 2 de carbono e nós temos 6 de hidrogênio, beleza? Aqui eu já coloquei a massa atômica, que fica lá na tabela periódica. Essa massa atômica, pessoal, ele é um número, né, em forma decimal. É um número dado com vírgula, né? Então, a gente vai considerar, né, um valor aproximado, ok? Então, se você olhar lá na massa atômica do oxigênio na tabela periódica, não vai estar 16 certinho, vai ter um valor aproximado a 16, ok? E assim com o carbono e com as demais substâncias, beleza? A unidade que a gente representa a massa atômica é a letrinha U, certo? Então, esse Uzinho significa que é massa atômica, ok? Bom, nós sabemos que a massa atômica vai ter o mesmo valor, né, que a massa molecular. Então, observe o que a gente vai fazer. Nós iremos fazer a contagem. Se cada um oxigênio nós temos 16, né, 16 massa atômica, né? Vale 16. Então, nós vamos estar somando. Nós temos quantos oxigênio aqui nessa substância aqui do etanol? Nós temos apenas um oxigênio. Então, eu vou estar fazendo a multiplicação, ó. 1 vezes 16 vai ser igual ao próprio 16, ok? Nós temos quantos átomos de carbono? Nós temos 2, não é verdade? Olha aqui na substância, ó. Na fórmula, nós temos 2 carbonos. Então, 2 vezes 12 é igual a 24, ok? E nós temos 6 átomos de hidrogênio. Então, aqui, ó, aqui eu tenho 3, 2 com 1, 6. Cada um vale 1. Então, 6 vezes 1 é igual a 6. Agora, a gente vai fazer uma somatória, pessoal, aqui, ó. Essa massa atômica, a gente vai estar fazendo a somatória. Então, eu tenho aqui, ó, 6 com 4, 10. Com 6, 16, vai 1. E aqui nós temos 4. Então, pessoal, a minha massa atômica aqui, ó, é 46 uzinho, né? 46. Eu posso afirmar, né, que a massa molar ou a massa molecular, que é a mesma coisa, também vale 46, certo? Então, podemos escrever assim, ó, 46 gramas por mol, tá? Que é igual a 46 a minha massa atômica, ok? Então, esse símbolo aqui, né, essa unidade, a gente utiliza na massa molecular e essa aqui é a nossa massa atômica, beleza? Então, se tiver alguma atividade, né, para calcular a molaridade e o exercício não te dá a massa molar, né? Então, como que a gente vai encontrar? Ele vai te dar a substância, né? A gente vai lá na tabela periódica, encontra a massa atômica e faz essa multiplicação assim por cada unidade de substância e depois a gente faz a somatória, tá, da massa atômica, ok? Molaridade.
ou concentração em mol, nada mais é que a molaridade ou concentração em mol. Nada mais é que a razão da quantidade de matéria do soluto pelo volume de solução expressa na unidade mol por litro ou mol por decímetro cúbico, ok? Bom, então nós temos aqui a fórmula, tá? Esse M maior aqui é a molaridade que a gente vai estar encontrando, né? A concentração dada em mol, tá? Esse M minúsculo, né? Geralmente a gente coloca o número 1. Tem alguns exercícios que às vezes não aparece esse número 1, não. Esse M minúsculo é a massa do soluto, tá? E essa massa em soluto é dada em gramas. O M maiúsculo com o número 1 é a minha massa molar, tá? Às vezes tem exercícios, né? Que às vezes aparece 2M maiúsculo, que é a massa molar, tá? Às vezes aparece assim, ó, M, que também representa a massa molar, tá? Bom, V é o nosso volume. E esse volume, pessoal, é dado em gramas, ok? Beleza? Então, nós temos aqui um exemplo para a gente estar resolvendo junto, para vocês entenderem como que a gente utiliza essa fórmula, ok? Então, vamos lá? Pergunta é, qual a massa de ácido sulfúrico? Aqui nós temos aqui as substâncias que formam o ácido sulfúrico, ok? Então, é formada por 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre, 4 de oxigênio, ok? Será necessária para preparar 2 litros de uma solução na concentração de 3 mol por litro, tá? Então, aqui o enunciado da questão, ele já me deu um dado, né, bastante importante na realização dessa atividade. Me deu, né, a massa molar, ok? Então, a massa molar, olha só, é 98 gramas por mol. Suponhamos que ele não tenha dado, né, essa massa molar. Nós teríamos que pegar uma tabela periódica, né, fazer igual eu expliquei anteriormente, como encontra a massa molar. Pegar a tabela periódica, ver o valor da massa atômica e tá calculando, tá, de acordo com a quantidade de substâncias, certo? A gente faria aquele mesmo procedimento, mas nesse exercício ele já nos deu essa informação, beleza? Então, vamos retirar os dados fornecidos pelo enunciado. Então, o primeiro dado já nos deu, né? Então, vamos colocar aqui. Massa molar pode ser com o número 1 ou pode ser com 2M, tá? Tem algumas questões que expressam a massa molar assim. Então, nossa massa molar é 98 gramas por mol. Nós temos aqui o volume, o nosso volume aqui, ó, para preparar 2 litros. Então, é 2 litros. Nós temos aqui também a concentração, olha só, concentração de 3 mol por litro. Então, ele já me deu a concentração, que é o M maiúsculo no início da fórmula, tá? Ele já nos deu, ó, na concentração de 3 mol por litro, ok? E também ele tá pedindo aqui, ó, qual a massa? Então, a pergunta é qual que é a massa? Então, é um Mzinho minúsculo. É isso aqui que ele quer que a gente descobre, beleza? Então, vamos colocar a fórmula aqui? Então, a nossa fórmula é essa daqui, M1 dividido pela minha massa molar vezes o volume, ok? Então, vamos estar substituindo. Essa concentração em massa aqui, que é o M maiúsculo, ele já nos deu, né? Que é 3. Então, vai ser 3, que é igual a massa que nós vamos estar encontrando, dividido pela massa molar, que nós já sabemos que é 98, vezes o volume, que é 2 litros. Aqui a gente vai multiplicar cruzado, ok? Então, vai ficar assim, ó.
massa vai ser igual 3 vezes 98 vezes o número 2. Então, a minha massa será... Então, a minha massa será igual 3 vezes 98 vezes 2 é igual a 588 gramas, ok? Então, nós encontramos a nossa massa dessa atividade, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.